Pegue a sua Bíblia, por favor, essa noite e abra comigo algo muito forte no meu coração, algo que tem me abençoado terrivelmente, tremendamente, e também me exortado e chamado a minha atenção pelo Senhor, e eu creio que é caminho que devemos trilhar pelo Espírito. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4. Apóstolo Joel, meu amigo, Deus seja louvado pela sua vida. Apóstolo Silvio, meus amigos queridos, que bom estar com vocês, que bom servir esta igreja, que bom rever aqui os amigos que Deus me deu aqui, nessa casa, e ser sempre aqui recebido com muito carinho, com muita honra. Estas coisas são um presente do céu. Eu saio daqui sempre muito revigorado pelo Senhor e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Quem está com fome e sede de continuar ouvindo a voz de Deus, diga eu. Isso aí. Então vamos lá. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14. Capítulo 4, versículo de número 14. Diz assim a Bíblia Sagrada: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Verso 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E você diz amém. Horrível esse amém, hein? Você diz amém. Eu conto de 1 até 3 e você pergunta para alguém do seu lado desse jeito: como você está tratando a presença de Jesus? Eu não contei ainda. Meu Deus. 1, 2 e 3, vai. Quantos essa pergunta já deu uma beliscada, hein? Já inquietou um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu esqueci, era para ter dito antes de começar a ministrar, mas eu quero dar uma notícia que muito me alegra, mas é muita coisa mesmo. Quantos aqui de vocês já ouviram falar num projeto que eu tenho com a minha esposa, pastora Camila Barros, temos levado ao Brasil, chamado Conferência Ouça? Quem já ouviu falar da Conferência Ouça? Pastor, qual é a boa notícia? É que 11 de setembro nós vamos fazer o Ouça Sul Fluminense. Vai ser aonde? Aqui. Então já bota aí na sua agenda, 11 de setembro, 18 horas, já negocia logo a folga, a troca de plantão. Você tem tempo a se virar, porque é 18 horas e vai ser tremendo. Eu ministro, minha esposa Camila Barros ministra, e vamos trazer um convidado que eu não vou revelar ainda agora, mas vai ser chapa quente de Jeová, vai ser bom demais da conta. Tá ligado, sim ou não?
Então bota na sua agenda aí, 11 de setembro, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, né, apóstolo? Seja Deus louvado. Vamos lá, meus irmãos, vocês sabem que é muito comum que quando uma pessoa, uma figura notável, seja nas artes, na política, na religião, quando uma figura torna-se muito notável, ela acabe por também dar uma notabilidade à cidade onde ela nasceu ou foi criada, ou as duas coisas. Isso já aconteceu centenas de vezes, milhares de vezes ao longo da história da humanidade. Existem cidades que só foram percebidas no mapa porque pessoas que se tornaram ilustres nasceram ou foram criadas lá. Algumas cidades, como eu disse, jamais seriam conhecidas pelo grande público não fossem seus ilustres habitantes, ou ainda algumas cidades que até são conhecidas não seriam tão conhecidas não fossem algumas pessoas ilustres que lá nasceram. Os exemplos que eu poderia dar são muitos, mas como eu sei que você entende sobre o que estou falando, vou até poupar o tempo em ficar aqui dando alguns exemplos dessa natureza. Mas o fato é que isso aconteceu, acontece e ainda acontecerá. Quanto maior a personalidade se tornar, maior o poder ela tem de levar consigo e dar notabilidade às cidades a cidade onde nasceu ou foi criado. Para quantos isso aqui está claro, digam amém, por favor. Então, um indivíduo de fama mediana poderá elevar de maneira mediana a fama de sua cidade. Um indivíduo de fama alta poderá levar a um lugar alto a fama de sua cidade. E por aí nós vamos superlativando até sabe lá Deus aonde. Se nós formos pensar sobre qual ponto ou para qual ponto mais alto uma cidade poderia ser levada devido à grandeza de quem nasceu ou fora criado lá, nenhuma cidade poderia ter sido levada a um nível mais alto do que foi levada Nazaré. Primeiro, por uma razão muito simples, por favor, pergunte qual? Porque nenhum outro nome está acima do nome de Jesus. E se o nome de Jesus está na posição mais elevada dentre todos os outros nomes, se Jesus levou consigo o nome de Nazaré, então Nazaré foi elevada à posição mais alta que uma cidade poderia ser elevada. Vamos falar de maneira prática? Hoje, somente hoje, nesse dia de domingo, milhões de vezes o nome de Nazaré foi mencionado. Sabe por quê? Porque milhões de vezes alguém falou Jesus de Nazaré. Como é que é? Como é que é? Falou o quê? Não, você pode fazer melhor. Como é que fez? Fez o quê? Então compreenda, milhões de vezes, seguramente no dia de hoje, o nome de Nazaré foi citado. Milhões de vezes na semana passada, na anterior e também na posterior, e vamos continuar assim. Porque a coisa tornou-se tão tremenda que o nome de Jesus tornou-se quase que composto. Jesus de Nazaré. Isso é tão forte, isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso. Ninguém poderia ter feito por sua cidade o que Jesus fez por Nazaré, repito, porque nenhum nome chegou tão alto quanto o nome de Jesus. Você já foi honrado por alguém? Sim ou não? Você sente-se honrado por Deus? Sim ou não? O Senhor Jesus honrou Nazaré, na sua opinião? Sim ou não? Muito bom. Agora a pergunta é: qual foi a contrapartida que Nazaré deu a Jesus, por tudo que Jesus deu a ela? Qual foi a contrapartida que Nazaré ofereceu a Jesus, por tudo que Jesus ofereceu e ainda ofereceria a ela? Está escrito aqui no texto que lemos. No dia em que Jesus foi até uma sinagoga em Nazaré, no dia em que ele decidiu revisitar seus amigos de infância, os vizinhos da sua mãe, no dia que ele reveu tantas pessoas queridas, amadas e amigas de sua infância, adolescência e juventude,
No dia que ele foi até uma sinagoga para fazer um culto, prestar culto a Deus junto com os seus irmãos e vizinhos, no dia em que foi dada a ele a oportunidade de ler o livro, neste dia, ele se autoproclamou. Neste dia ele disse: hoje a profecia do Messias está se cumprindo diante dos ouvidos de cada um de vocês. E em fatos decorrentes logo após este, diz a Bíblia Sagrada, que as pessoas de Nazaré pegaram Jesus e o expulsaram de dentro da sinagoga e o arrastaram pelas ruas da cidade, até chegarem ao alto do monte em que, se fosse você, eu não perderia isso. Repita comigo: em que a cidade fora edificada. Então a Bíblia está dizendo para nós que Nazaré era uma cidade edificada num monte. Vamos de novo: Nazaré era uma cidade edificada num monte. Esta é uma característica que não é verificada a respeito de outras cidades. Preste muita atenção, nós estamos falando de algo que define algo específico sobre ela, algo sobre sua geografia, algo sobre seu perfil, algo que era facultado a Nazaré e não era facultado a outras tantas cidades em que Jesus passou. O ponto onde ela se localizava era esse: construída no alto de um monte. E agora estas pessoas vão pegar Jesus e vão levá-lo no ponto mais alto da cidade, para de lá tentarem jogá-lo de alto a baixo. Enquanto Jesus levou Nazaré ao ponto mais alto que o nome de uma cidade pode ser levada, Nazaré levou Jesus ao seu ponto mais alto, para numa contrapartida absolutamente violenta e equivocada, tentar lançá-lo de alto a baixo. E eu repito a pergunta para você: como tem sido a sua contrapartida em relação a todos os atos de honra, generosidade, bondade que Deus tem tido para com você? Escute-me, porque há algo que precisa ser compreendido. Essa não foi a única vez que Jesus enfrentou situações complicadas, situações violentas, situações extremas. Houve um dia, por exemplo, onde o povo da Judéia pegou em pedras para apedrejar o Senhor e os apóstolos. E ele teve que se retirar, ele teve que sair fugido junto com os apóstolos para não ser apedrejado. Outros atos violentos surgiram da parte de outras pessoas, em outros contextos, em outros momentos, mas nenhum como esse. Nada como isso. Só Nazaré poderia ter feito o que fez. Pergunte por quê? Porque só Nazaré fora edificada no alto monte. Portanto, você precisa entender que aquilo, ou o lugar onde Deus te coloca, torna-se também seu ponto de capacidade de desonrá-lo. Porque um dom pode se tornar uma desgraça, depende do jeito que você usa ele. Algumas pessoas são colocadas em altos montes e de lá proclamam o nome do Senhor. Outras, como Nazaré, são colocados em altos montes para de lá desonrarem o nome daquele que só os honrou. Mas eu vim falar a um povo concentrado na noite deste dia aqui, um povo que está entendendo que quem está colocando, fazendo, levantando, exaltando é Ele. E se Ele me colocar onde Ele me colocar, no degrau que me erguer, no patamar que me colocar, na altura para onde me levar, eu vou abrir a boca e gritar de lá de cima que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é Senhor. Eu estou profetizando que cada uma das tuas alturas será usada para honrar e bendizer ao nome daquele que te colocou lá. Aleluia. O povo da Judéia pegou em pedras para lançar em Jesus. Só Nazaré poderia tentar jogá-lo de alto a baixo. Samaria comportou-se mal com os apóstolos, mas só Nazaré poderia jogá-lo de alto a baixo. Existem coisas que só você pode fazer
Não se assuste com o que eu vou dizer agora, e não se arrependa de ter aplaudido quando anunciaram o meu nome. Mas eu vim dizer a você que existem jeitos que só você tem de entristecer o Espírito Santo. Porque cada uma das nossas peculiaridades, cada uma das nossas especificidades, elas se tornam nosso jeito particular de honrar ou desonrar aquele que nos deu estas coisas. Escute, porque Jesus ele vinha de um embate contra Satanás. Eu não posso chamar de embate, na verdade, né? Ou posso dizer que sim, Jesus teve um embate, enfrentando-o como homem. Porque se aquele enfrentamento tivesse sido entre o Jesus Deus e o diabo, aquela luta não teria graça nenhuma. Jesus enfrentou o diabo como homem, e como homem o venceu. Agora o que é interessante perceber é que se você já leu o texto da tentação de Jesus no deserto, procure algum momento onde o diabo tenha sido violento com Jesus. Você acha esse momento? Procure algum momento onde o diabo tenha demonstrado algum tipo de ira contra Jesus. Você acha esse momento? Sim ou não? Sim ou não? A primeira vez que Jesus enfrentou a ira não foi quando ele esteve com o diabo, foi quando ele esteve com as pessoas. Vou te dar outra chance. Você está dormindo ainda ou está acordado? A primeira vez que Jesus enfrentou a ira não foi quando ele esteve com o diabo, foi quando ele esteve com seus vizinhos. Você não tem ideia do quanto pessoas podem ser ruins. Você não tem ideia quanto pessoas podem afrontar a Deus. Mas Ele me trouxe hoje aqui debaixo do temor dEle e do sangue dEle para lhe dizer: eu quero resguardar o teu testemunho, eu quero guardar a tua vida, eu quero pôr um vigia na tua língua, para que você comece a entender que cada uma das coisas que acontecem no teu dia a dia podem estar potencialmente desagradando o meu espírito. Mas eu estou chamando a minha igreja que está em consagração, a minha igreja que está em jejum, a minha igreja que está em oração, a minha igreja que está em 12 horas de adoração. Eu estou chamando um povo que chama pelo meu nome, porque eu estou querendo fazer uma coisa grande, eu estou querendo fazer uma coisa nova. Mas se eu for desonrado, não poderei fazer. Mas se a minha presença for tida como comum, não poderei fazer. Mas se eu for tido como qualquer um, não poderei fazer. Mas se minha glória for distinguida, e se eu for honrado como mereço, então eu vou abrir os céus e vou começar a fazer uma coisa que deixará esta cidade de boca aberta. Alguém além de mim crê nesta palavra? A coisa é tão terrível que quando o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, um lugar alto, o diabo não tentou jogar ele lá de cima. O diabo disse: lança-te, porque está escrito que as suas mãos darão ao seu respeito. Mas quando os vizinhos levaram Jesus num lugar alto, eles não sugeriram que ele se jogasse, eles mesmos tentaram jogá-lo. Agora acompanhe a história, porque Jesus então vai entrar exatamente em Nazaré, cidade onde fora criado. Repita comigo: cidade, muito fraco, cidade onde fora criado. Talvez alguém que me ouve aqui já tenha tido a experiência de ter voltado após alguns anos fora, ou meses, a cidade onde fora criado. É uma maravilha, porque você começa a ver os vizinhos, e os vizinhos começam a se impressionar, né? Você saiu de lá criança, suponhamos, volta jovem ou já adulta, aí as vizinhas lá dos seus pais: oi, como está crescido. Aí quer pegar na sua bochecha, você com 30 anos de idade, eles querem pegar na sua bochecha como pegava quando você tinha 5, né? E aquela maravilha toda. E não pense que foi diferente com Jesus, porque Jesus está voltando à cidade onde fora criado. Ele está vendo rostos conhecidos, e rostos e olhos conhecidos estão vendo seu rosto. As pessoas estão lembrando de momentos que tiveram com Ele, momentos de lazer, momentos de estudo, momentos de entretenimento, momentos de oração, momentos de jejum. As pessoas estão olhando para o vizinho Yeshua, filho da irmã Maria e do irmão José. E nesse ambiente de congratulações por receber um vizinho querido que estava fora por um tempo, mas agora voltou, neste ambiente, na Nazaré onde ele fora criado, eles começarão a não entender que ele foi criado em Nazaré, mas não foi criado por Nazaré.
Porque não foi Nazaré quem o criou. Porque na verdade absolutamente ninguém o criou. Porque de eternidade a eternidade Ele é Senhor. E antes que houvesse dia Ele já era. E não há quem possa escapar de suas mãos. Agora você vai gostar. E operando Ele, quem impedirá? E agora Jesus tomará uma atitude que eu acho maravilhosa. Diz as Escrituras, segundo o seu costume. Jesus, segundo o seu costume, vai para uma reunião típica de um judeu bom e crente. Sinagoga em dia de sábado. Segundo o seu costume. O que é que vai acontecer lá dentro? Uma coisa maravilhosa, extraordinária, tremenda. Ele vai se autoproclamar, ele vai se revelar. Como o que, pastor? Como o Messias. O que vai acontecer lá dentro não é ordinário, é extraordinário. O que vai acontecer lá dentro não é natural, é sobrenatural. O que vai acontecer lá dentro não é comum, não é corriqueiro. Mas todas estas coisas começaram assim, cumprindo o seu costume. Onde o senhor quer chegar, pregador? Não, eu já cheguei. Revise seus costumes. Reavalie os seus costumes. Porque nada que é extraordinário tem outra nascente senão o ordinário. Começa com sua praxe, com sua prática, com o seu costume. Reavalie como você tem andado, o que tem feito, qual sua rotina, quais são os seus costumes. Porque são eles que vão definir o tipo de dia que você terá, o tipo de experiência que você vai viver. Porque eu não vi Jesus chamando os seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, dizendo para eles, vamos ali comigo, porque hoje vocês vão ver Moisés, Elias, e ainda vão me ver transfigurado. Não, eu vi Jesus os chamando para uma reunião ordinária, aparentemente comum, apenas o cumprimento de um costume. Vamos comigo no monte para orar. Porque quando uma coisa começa na disciplina de um bom costume, ela tem grandes chances de terminar na manifestação de algo extraordinário. Por favor, pegue a mão de alguém na sua direita e na sua esquerda também. Dê uma boa chacoalhada, acorde e diga: como andam os seus costumes? Como anda a sua disciplina? O que você anda fazendo no seu dia? Não espere pelo extraordinário se você não conseguir ainda pôr em ordem o ordinário. Não espere pelo extraordinário se seus hábitos são desmantelados. Mas eu estou falando uma igreja ordeira, uma igreja coesa, uma igreja disciplinada. E é nesta disciplina que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. O local era ordinário, o hábito era ordinário, a tarefa era ordinária, a sarça era ordinária, o fogo ordinário, mas ela queimar e não se consumir, isto era extraordinário. Comece com o ordinário e seu próximo nível será o extraordinário. Cumprindo seu costume. Cumprindo o seu costume, Jesus entra lá na sinagoga num dia de sábado. Lucas está sendo bastante prático, bastante resumido na sua narrativa, e ele vai apenas dizer para nós, e foi dado a ele o livro, para que ele fizesse a leitura. Ele levantou-se para ler. Mas aprofundando isso mais um pouco, e é importante que aprofundemos. Quem me ouve bem, diga amém. E é importante que aprofundemos, vamos entender que aquela leitura não era a única leitura da sessão. Num dia de sábado, numa sinagoga, 7 leituras são feitas. Quantas leituras? Quantas leituras? E a ordem das pessoas que fará a leitura também é importante de ser compreendida, porque ela obedece a uma hierarquia. O primeiro a ler é um sacerdote. O segundo a ler é um levita. O terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimos a ler são membros comuns da comunidade. Agora eu pergunto e você responde: aquelas pessoas acreditavam por acaso que Jesus fosse um sacerdote? Sim ou não? Sim ou não? Sem medo, vamos lá. Aquelas pessoas acreditavam que Jesus fosse um sacerdote? Sim ou não?
Se não, então significa que ele não foi o primeiro a ler. Você entende? Aquelas pessoas por acaso acreditavam, pensavam que Jesus era um levita, sim ou não? Sim ou não? Então significa que ele seguramente não foi o segundo a ler. A melhor posição que ele pode ter ocupado naquela leitura foi a terceira. Mas ele pode ter sido o sétimo a ler. Mas o que me impressiona para início de conversa é que mesmo numa posição teoricamente inadequada e desonrosa, ele não se furtou da oportunidade de ler. Num gesto de humildade, ele pega o livro na terceira, na quarta, quinta, sexta ou até na sétima posição, e lerá com o mesmo ímpeto, com a mesma energia e com a mesma alegria. Pastor, se fosse eu, não lia. Eu imaginei. Se fosse eu, não aceitava. Eu imaginei. Eu jamais faria a leitura após um sacerdote, sendo eu sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, eu entendo você. Eu nunca leria depois de um levita, sabendo que se ele morresse hoje, daqui 2, 3 dias está cheirando mal. Eu não leria depois de uma pessoa comum. Eu sou o filho de Deus. Mas Jesus leu. Leu depois do sacerdote. Leu depois do levita. Ele leu na terceira, quarta, quinta, sexta, até sétima posições. Ele leu. Pastor, o senhor está insistindo, eu sei. E vou continuar até você entender esse gesto de humildade. Mas mais do que isso, você entender que ele só fez isso. Primeiro por humildade, segundo por uma outra razão. Pergunte qual? Eles ainda não sabiam quem ele era. Então ele não exigirá ser colocado numa posição por pessoas que ele ainda não se revelou. Agora me pergunte, e quanto a mim? Não, você não perguntou. Pergunte, e quanto a mim? Você tem por obrigação dar o livro primeiro para ele, porque você já sabe quem ele é. E se ele já se revelou a você, simplesmente alguns gestos passaram a ser inaceitáveis. O tempo da ignorância já acabou, então ele me trouxe para dizer, alguns gestos seus passaram a ser inaceitáveis. Não me dê o livro em terceiro lugar, porque você já sabe quem eu sou. Não me consulte em terceiro lugar, porque você já sabe quem eu sou. Não bata em todas as portas para por fim bater na minha, porque você já sabe quem eu sou. Não me pergunte para mim depois de ter perguntado para cão, gato, cachorro e vizinho, porque você já sabe quem eu sou. Não pergunte para mim só por protocolo, já tendo decidido o que você vai fazer, porque você já sabe quem eu sou. Você tornou-se indesculpável a partir do momento que eu te disse quem eu era. Eu me revelei a você, e agora eu e você estamos ligados. Ou você me dá o lugar que eu quero, ou não me dê lugar nenhum. 2 glória a Deus e um aleluia lá atrás. Nós a quem o Senhor já se revelou, não temos mais desculpas. Eu vim aqui, Deus, lhe dizer, coloque-o no lugar que é dele. E o lugar que é dele não é depois de sacerdote, não é depois de levita, nem é depois de membro comum da comunidade. O lugar dele é na primazia de tudo. É impossível, é inadmissível, essa era a palavra que eu queria usar, que você honre mais um sacerdote do que a Jesus, depois de saber quem ele é. É inadmissível, não vai embora não, é inadmissível que você honre mais um levita do que a Jesus, depois de saber quem ele é. É inadmissível que você honre mais um membro da comunidade do que a Jesus, depois de saber quem ele é. Então está na hora de você inverter essa pirâmide, ou colocá-la do jeito certo, porque ele me trouxe para dizer, já passou da hora de você me dar a posição que é minha. Sacerdotes depois de mim, levitas depois de mim, membros da comunidade depois de mim, orientadores educacionais depois de mim, pais depois de mim, mãe depois de mim, tudo depois de mim, porque de mim, para mim e por mim são todas as coisas, diz o Senhor. Aleluia! Ele vai ler porque ainda não se revelou aquelas pessoas.
Então ele fará o rito da leitura na posição que lhe deram. E a Bíblia diz uma coisa que eu acho maravilhosa. A Bíblia diz assim: abriu o livro. Diga comigo, Jesus. Horrível, vai de novo, Jesus. Abriu o livro. No mínimo 2 pessoas, mas até mesmo 6 pessoas podem ter feito antes dele a mesma coisa. O que, pregador? Abrir o livro. Abrir o livro é uma coisa absolutamente normal, pertencente à liturgia daquela reunião. Eu pergunto e você responde: pessoas mais velhas que Jesus poderiam ter feito a mesma coisa que ele fez, ou seja, abrir aquele livro, sim ou não? Pessoas mais novas que ele poderiam ter feito, sim ou não? Jovens poderiam ter feito, sim ou não? Uma criança podia ter aberto aquele livro, sim ou não? Um velho poderia ter aberto aquele livro, sim ou não? Uma pessoa que passou a manhã inteira pecando pode ter ido para a sinagoga e podia ter aberto aquele livro, sim ou não? Sim ou não? Porque aquele livro todo mundo abria. Aquele livro todo mundo podia abrir. E o grande problema de Nazaré naquele dia foi olhar Jesus abrindo aquele livro e enxergá-lo fazendo uma coisa que aos olhos deles qualquer pessoa poderia fazer. E por enxergá-lo fazendo uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer, reputaram que ele era qualquer pessoa. Só que há uma coisa que eu gostaria muito de celebrar, glorificar, exaltar e bendizer ao Senhor nesta noite. Porque estamos aguardando um dia. E este dia já foi profetizado, revelado pelo apóstolo João. E neste dia haverá muitas surpresas a respeito justamente de Jesus e de um livro fechado. Porque muitas pessoas, incluindo aquelas de Nazaré, neste dia, ouviram abrir um livro e reputá-lo como uma pessoa comum. Mas João escreveu no Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 12, eu leio para você: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quê? Para abrir o livro. Alguém o reputa como um homem comum, mas um dia saberá que o livro da sinagoga qualquer um abria, mas há um livro que quem só abre é o Cordeiro que venceu. Aleluia. Ele é digno. Ele abriu o livro, fez a leitura, abriu o livro e achou o texto. Pastor, ele achou por quê? Porque procurou. Porque a leitura não foi aleatória. Porque a leitura era previamente apontada, designada. Jesus não escolheu um texto para ler, eles escolheram, redobre a atenção. Eles escolheram a leitura. Eles determinaram que Jesus ia ler. E eles não suportaram a revelação que Jesus fez sobre o que leu. Eles até escolhem o texto, mas não suportam a mensagem. Alguém ainda está aí, pelo amor de Jesus? Eles até apontam o livro como um livro bonito, como um livro aceitável, mas basta que comece a ser pregado e eles começam a se acotovelar e querer calar a boca dos pregadores. Porque uma sociedade corrupta e caída pode até gostar, pode até fazer-se simpática ao livro fechado, mas não suporta o livro exposto, o livro vivido, o livro pregado, o livro praticado. Ouça-me, agora diz a Bíblia que quando Jesus fecha o livro, os olhos de todos estão fitos nele. Isso me intriga. Porque Lucas não está falando de uma atenção que eles tinham no momento, nem na abertura, nem da leitura. E por que é que eles não estão prestando tanta atenção enquanto Jesus lê? Pergunte por quê? Porque o que Jesus lê, eles já sabem. Eles conhecem aquele texto de cor e salteado. Eles não vão ficar prestando atenção no que Jesus está lendo.
Mas quando Jesus fecha a Bíblia, agora os olhos de todos estão fitos nele. Porque enquanto ele lê, ele só pode ler o que está escrito. Mas quando ele fecha, ele vai se expressar acerca do que está escrito. E agora todo mundo está olhando para ele. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque as pessoas não vão colocar os olhos em você enquanto você está lendo o livro. Elas vão colocar os olhos em você enquanto você está vivendo o que leu. Poxa, se você ainda estivesse aqui, teria sido um momento muito importante da mensagem. Mas eu vou tentar de novo, porque as pessoas não estão com os olhos fitos em você enquanto você está abrindo, nem enquanto você está lendo. Mas quando você fecha e começa a viver ou não aquilo que você leu, é aí que as pessoas estão começando a olhar para você. Segure bem a mão da pessoa que está do seu lado, diga para ele: não é muito fraco, não é sobre o livro que você compra, não é sobre o livro que você lê, não é sobre o livro que você guarda, é sobre o livro que você vive, é sobre viver o livro e não tratá-lo como amuleto no criado mudo, é sobre viver o livro e não sobre empoeirar o livro, é sobre viver o livro e não sobre colocá-lo na prateleira, não é sobre comprar Bíblias, é sobre viver a Bíblia. Olhos fitos nele. E Jesus vai dizer uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer: hoje, não é amanhã, hoje, não foi ontem, hoje, hoje se cumpre essa escritura diante dos ouvidos de todos vocês. O que eu acabei de ler está sendo cumprido hoje. O que Jesus tinha lido, um texto altamente, puramente messiânico. Então o que Jesus está dizendo e eles estão entendendo: eu sou o Messias. Eu acho que você ouviu dizer: eu sou o Batman, eu sou o Superman. Jesus disse: eu sou o Messias. Escute, aqui a coisa ficou muito interessante, porque a partir do momento que Jesus está dizendo: hoje se cumpre, ele está fechando uma janela. Qual o nome dessa janela? Imaginário. Qual é o nome da janela? Existe uma diferença entre aquilo que você imagina e aquilo que é. Aquelas pessoas que estavam ali tinham um poder que elas mesmas facultaram a si próprias. Qual? O do imaginário. Elas abriam a Torá em Isaías, liam sobre o Messias e imaginavam como ele era. Qual é a cor dos olhos? Como é o cabelo? Como é o gênio dele? Como é que ele vai chegar? Como é que vai ser? Só que há um dia em que o imaginário termina e a realidade se manifesta. E algumas pessoas só conseguirão se manterem, aspas, crentes, enquanto elas estiverem a capacidade de criar seus deuses imaginários. Mas quando a escritura se cumpre e não há mais espaço para o imaginário, fica quem aguenta. Porque enquanto as pessoas acham que têm a capacidade de montarem seus deuses customizados, seus cristos adaptados, seus evangelhos customizados, elas vão ficando. Mas quando elas percebem que a escritura é o que é, o evangelho é o que é, e a palavra é o que é, fica quem aguenta. Sabe por que eles ficaram revoltados? Porque a irmã que estava na segunda fileira imaginava de um jeito, e Jesus olhou e disse: hoje aquilo que você imaginou acaba, porque o que é isso aqui sou eu, a cor do meu cabelo é essa, do meu olho é esse, meu jeito de falar é esse, é aqui que eu nasci, é para lá que eu estou, e na realidade é essa daqui. A bolha da imaginação foi
foi perfurada por uma realidade que não estava condizente com aquela que eles queriam. E é aqui que os homens são separados dos meninos, é aqui que os frouxos são separados dos fortes, porque se você só aguenta um evangelho segundo a sua imaginação, você não vai ficar aqui por muito tempo. Mas se você aguenta suportar a palavra como é, Deus como é, o evangelho como é, a sã doutrina como é, o visual, já vê que tem pouca gente levantando a mão, o Espírito como é, a graça como é e a Escritura como é. Então seja bem-vindo, porque hoje se cumpre diante dos teus ouvidos esta Escritura. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ó, a senhora imaginou que era assim, mas é assim, está cumprido hoje. Isso, você aí, você imaginou que era assim, mas é assim, está cumprido hoje. Então eu estou pondo fim ao seu imaginário e estou te apresentando a realidade. E agora você aceita o Messias se quiser, porque esse seu imaginário não existe, só existe esse aqui. E se você quiser esse aqui, ele te salva, ele te cura, ele te lava, ele perdoa os teus pecados. Mas se você preferir ficar com o seu Messias imaginário, ele não faz o que você precisa. Se você continuar querendo criar seus deuses de amuleto, eles não vão fazer o que você precisa. Mas se você quer um Deus de verdade hoje, se cumpre esta Escritura diante dos vossos ouvidos. E agora eu já começo a encerrar, a confusão começou a se armar devagarzinho. E para piorar, Jesus disse assim, ó, vocês vão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Faz as coisas que ouvimos, que você fez nos outros lugares, reproduza-as aqui, mas eu vos digo que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel, mas o Senhor levou Elias a uma estrangeira em Sarepta para sustentar. Aí o A cutucou o B cutucou o C, alguém se ajeitou na cadeira, porque eles escolheram o livro, mas a mensagem começou a entortar. Aleluia. Daqui a pouco a ira tomou conta deles. Como assim? Aqui ele está nos comparando. Que prognóstico é esse? Está falando que não vai fazer aqui? Não pode. Blasfemou. Isso, é aquilo. Começa a confusão. O primeiro toma coragem. Tasca-lhe a mão no braço de Jesus. Puxa ele para um lado, o outro estica ele para o outro. E começam a dizer, você não fica aqui mais. Você não é mais bem-vindo aqui. Maldita a hora que a gente deu o livro para você ler. Você está desonrando a nossa comunidade. Você isso, você aquilo, começa a confusão está armada. Ele é levantado. Eles começam a arrastá-lo para fora da sinagoga. Agora preste atenção, porque eu vou lá para o final. O que é que vai acontecer lá no final? Eles vão tentar jogar Jesus do alto do precipício, sim ou não? Sim ou não? E o que Jesus vai fazer? Sair incógnito, invisível, do meio deles. E a pergunta que não quer calar é, se Jesus poderia ter se desvencilhado, se Jesus pôde se desvencilhar deles no final, por que não se desvencilhou deles no início? Se Jesus poderia ter escapado daquela situação, como escapou no final, por que não escapou no início? Porque quando a primeira pessoa elevou o tom da voz, Jesus não saiu e sumiu, porque ele permitiu-se ser agarrado, arrastado, levado para fora da sinagoga, para fora da cidade, até o cume do monte, para de lá quase ser precipitado e então, por fim, sumir e se ausentar no meio deles. Por quê? Porque eu só sei que os habitantes de Nazaré foram capazes de fazer o que fizeram, porque Jesus deixou-os ir até o final. Significa que algumas cordas Deus só dá para expor até os homens, até onde os homens são capazes de chegar. Alguém está dizendo, ele está fraquinho. Ele está dizendo, não, estou mais forte do que nunca. Por quê? Porque eu estou tão forte que estou expondo a violência de todos vocês. Enquanto ele não diz uma palavra, enquanto ele se permite ser levado, a história está sendo escrita.
E Lucas está dizendo para mim e para você o que eles foram capazes de fazer. E eu só sei até onde eles foram capazes de chegar, porque Jesus deu corda para eles. Então, se você pensa que o evangelho mudou, que Deus perdeu o poder, que o Senhor envelheceu, tornou-se permissivo ou passivo, porque você anda vendo algumas pessoas fazendo coisas que, eu tenho uma notícia para lhe dar. O que Deus está fazendo é permitindo que todos vejam até onde essa gente é capaz de chegar. Agora preste atenção. Vem, arrasta, puxa. Para onde vamos levar? Lá para o precipício. Vem, 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 vem. E aqui, ó. Tá aqui, ó. Diga comigo, na beira. Muito fraco, na beira do precipício. Você não percebeu? Você não percebeu que não existe jeito de jogar alguém da beira de um precipício sem que você mesmo acabe indo lá? Tem gente que só conheceu a beira do precipício porque foi até lá pensando em lançar alguém. E o que alguém ainda não percebeu é que visitar a beira do precipício é perigoso para todo mundo. Para quem vai ser jogado e para quem quer jogar. Então escute uma coisa que eu vim aqui de Deus lhe dizer. Você não precisa conhecer a beira do precipício. Esse é um lugar na tua geografia que você não precisa conhecer. E eu digo mais, você não vai conhecer esse lugar. Porque esse lugar não é interessante àqueles a quem o Espírito de Deus já converteu. 3 glória a Deus e 5 aleluia. Acorda a pessoa que está do seu lado, fala para ele: a beira do precipício é um lugar que você não vai conhecer, não é interessante para você, você não tem nada o que fazer lá, é só continuar sendo bondoso, misericordioso, reto e amoroso, que você nunca vai conhecer a beira do precipício. Quantos podem dizer graças a Deus esta noite? E o que é que vai acontecer então? E eu já chamo o pessoal da banda aqui para a gente finalizar juntos. É isso. Eles vão trazendo, até a beira, até a última circunstância. Até que Jesus se ausenta no meio deles. Sai do meio deles. Isso aqui me chama muita atenção. Porque uma das promessas mais poderosas e mais reivindicadas que Jesus fez a nós é esta: onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos no meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Então o jeito pelo qual nos reunimos define se ele fica no nosso meio ou sai do nosso meio. No nome dele reunidos, ele fica no nosso meio. Para Nazaré, saiu do meio deles. Aberto a sugestões. Qual seria o grande finale para essa história? Qual jeito Jesus teria de mostrar-se triunfante, vencedor, poderoso, tremendo, vingativo? Alguém vai dizer: pastor, acho que um jeito bom era quando Jesus tivesse saído no meio deles, todos eles tivessem ficado cegos. Muito boa a sua ideia, hein? Mas não foi o que aconteceu. Pastor, acho que quando Jesus saiu do meio deles, o que deveria ter acontecido é que Nazaré deveria ter mergulhado numa condição de miséria nunca antes vista em Israel. Mas também não foi isso que aconteceu. Pastor, eu acho que quando Jesus saiu do meio deles, os filhos de todos aqueles que estavam ali deveriam ter caído acamados. Terrível você, irmão. Mas também não foi isso que aconteceu. Jesus não tirou nada de Nazaré. Jesus só se retirou deles. E o nosso problema é que pensamos que quando Deus quer punir, seu jeito mais severo de punir é tirar coisas. Mas o jeito mais severo de Deus punir não é tirando nada, é se retirando. Então fique com seus empregos sem mim. Fique com o seu dinheiro sem mim. Fique com sua saúde sem mim.
eu não tiro nada de você. E quando você pensar que eu não te puni, vai descobrir que eu te dei o maior prejuízo da vida. Privei você da minha presença. Pastor, o que o senhor gostaria de dizer na tentativa de quebrar esse silêncio? Nada. Mas o que eu gostaria de dizer para finalizar é que Ele tem feito muito por nós. Tem feito por umas 5 pessoas, vocês viram, né? Ele tem feito muito por nós. Ele tem feito muito por nós. Tem nos elevado, tem nos levado, tem nos conduzido. Seja bem-vindo, mês de julho! Êxodo 17:15, vamos todos juntos do 3, 1, 2 e 3. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Aproveita para ficar de pé glorificando a Ele esta noite. Todos de pé, todos de pé, todos de pé, todos de pé. Ele tem feito muito por nós. Eu não sei se você já se deu conta, mas o que Ele fez por você, só Ele poderia ter feito. Eu não sei se você já se deu conta, mas onde você está agora, só Ele poderia ter te colocado. E a pergunta é: qual tem sido a sua contrapartida? O que você tem feito diante do tanto que Ele tem feito por você? Por Nazaré, levou o seu nome para as alturas. E Nazaré levou para as alturas para de lá o precipitar. Quando Ele te levar, percebeu que eu não disse se, eu disse quando. Quando Ele te levar às alturas, leve o nome dele junto com você. Diga para todo mundo que quem fez por você foi Ele. Não ouse tentar roubar a glória dele com a sua meritocracia barata. Não tente acreditar na conta da sorte nem da aleatoriedade. As coisas que quem fez por você foi Ele. Nem ouse acreditar aos seus padrinhos. Aquilo que quem fez por você foi Ele. Leve o nome dele para onde você for. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe do nome do teu Senhor. Diga para quem quiser ouvir e até para quem não quiser, que a tua vida toda é uma obra esculpida pela mão dele. Quantos corações gratos temos aqui esta noite? Quantos corações gratos temos aqui esta noite? Quantos para levantarem as mãos e dizerem obrigado, Senhor? Quantos saudam a sua presença? Quantos celebram a sua glória? Quantos bendizem o Cordeiro? Oh, aleluia! Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Você nunca poderá dizer que Deus não te disse o que te disse hoje. Você pode não ter nem gostado tanto, mas nunca vai poder dizer que Deus não te avisou, que Ele está esperando uma contrapartida digna, que Ele está esperando que uma vez que Ele tem te levantado tanto, tu também ergas o nome dele e proclame por onde você for. Quantos dizem graças a Deus? Quantos dizem amém? Obrigado, amém.